Olá! Sabe, por trás de todo gráfico, por mais simples que pareça, sempre tem uma história só esperando para ser contada. E hoje, a nossa missão aqui é justamente essa: bancar o detetive de dados, aprender a ler nas entrelinhas e, olha só, decifrar os segredos que estão ali escondidos nos números. Bom, e todo caso de detetive começa com uma evidência, né? A nossa é essa aqui. Olhando assim de primeira, parece só um emaranhado de linhas coloridas. Nada demais. Mas acredite, cada uma dessas linhas conta um pedaço de uma história bem importante sobre o nosso cotidiano. Aí fica a pergunta, né? Que história é essa, afinal? O que será que essas linhas estão tentando nos dizer sobre o mundo? Bom, exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Para começar, é super importante a gente entender uma coisa. Gráficos não são só um monte de dados frios, sabe? Na verdade, eles são narrativas visuais. Pensa bem, é uma das maneiras mais poderosas de contar uma história, às vezes super complexa, sem precisar de uma palavra sequer. A grande sacada de um gráfico é essa. É pegar aquela montanha de informações complicadas, sabe? Tipo aquelas que a gente vê em reportagens ou em estudos, e transformar tudo em algo que, de bater o olho, a gente já consegue entender. O trabalho dele é simplificar o que é complexo. Beleza. Mas para ser um bom detetive de dados, a gente precisa ter as ferramentas certas, não é? Então agora, a gente vai montar o nosso kit de investigação. Um passo a passo para a gente aprender a decodificar qualquer gráfico que aparecer pela frente. E aqui estão os 5 passos que são essenciais. Pode pensar neles como, sei lá, a nossa lupa, a lanterna. O nosso kit completo para desvendar qualquer mistério que um gráfico apresente. Vamos passar por cada um deles agora. E a nossa investigação começa sempre pelo topo. O primeiro passo pode parecer óbvio, mas é fundamental. Ler o título com atenção. O título desse aqui já entrega o roteiro todo. Ele diz: número médio de horas semanais dedicadas aos cuidados de pessoas e ou afazeres domésticos. E o período, 2016 a 2022. Pronto, com uma frase só, a gente já sabe o que está sendo medido e quando. O próximo passo é olhar para as bordas do gráfico, os eixos. Eles são como as réguas que dão a medida da nossa história. No nosso caso aqui, o eixo vertical, em pé, está medindo a quantidade de horas. Já o horizontal, o deitado, mostra o tempo passando, ano após ano. Entender isso é crucial, porque sem os eixos, os números seriam só números soltos, sem sentido nenhum. Certo, já sabemos o que está sendo medido e como, mas quem são os protagonistas dessa história toda? Para descobrir isso, a gente vai para o passo 3. A legenda funciona como se fosse o elenco de uma peça, sabe? É ela que diz quem é quem. E aqui a gente está comparando homens brancos, mulheres brancas, homens pretos ou pardos e mulheres pretas ou pardas. Cada cor representa um desses grupos. Com o cenário montado e os personagens apresentados, chegou a hora da ação. A hora de olhar para as linhas em si, para os dados. Essas linhas coloridas são a história acontecendo bem na nossa frente. O que a gente procura aqui? Padrões. Alguma linha sobe, outra desce, tem muita distância entre elas? É nesse momento que a história visual ganha vida de verdade. E por último, mas super importante, a pergunta que todo bom detetive faz. De onde veio essa informação? Porque nem a credibilidade da nossa análise inteira depende disso. A fonte aqui é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Saber que os dados vêm de um lugar sério e respeitado dá a confiança de que a história que a gente está lendo é baseada em fatos. Checar a fonte é simplesmente essencial. Muito bem, com o nosso kit de ferramentas em mãos, agora a gente está pronto. Chegou a hora de juntar todas as peças e finalmente revelar a história que esse gráfico está contando. A primeira coisa que salta aos olhos é um abismo. É isso mesmo. Existe uma distância gigantesca entre as linhas de cima, que são as das mulheres, e as de baixo, que são as dos homens. E essa divisão, olha só, ela se mantém ao longo de todos os anos que foram analisados. E para a gente ter uma ideia mais concreta, vamos aos números. Em média, as mulheres dedicam 21,3 horas por semana a essas tarefas. Pensa só, isso é quase um emprego de meio período e sem remuneração. E os homens? Bom, a média para eles é de 11,7 horas. Ou seja, a gente está falando de uma diferença de quase 10 horas por semana. Os dados, quando a gente coloca assim, um do lado do outro, são bem impactantes.
Mas a história ainda fica mais complexa. Como a própria coordenadora do estudo do IBGE aponta, se a gente olhar com mais atenção, a linha mais alta do gráfico, a que representa as mulheres pretas ou pardas, mostra que existe mais uma camada de desigualdade aí. Bom, a nossa investigação está chegando ao fim, mas a lição mais importante vai muito além desse gráfico específico. A habilidade de ler dados é uma ferramenta poderosa que serve para muitas outras situações da vida. Entender um gráfico é quase como ter um superpoder. Permite que a gente compreenda as notícias com um olhar mais crítico, ajuda a tomar decisões com mais base e, como a gente acabou de ver, ajuda a identificar desigualdades sociais importantes. No fundo, é uma ferramenta para entender melhor o mundo em que a gente vive. Então, fica aqui uma reflexão final. Ao praticar essa leitura de dados, que outras habilidades a gente acaba desenvolvendo? Pensamento crítico, com certeza. Atenção aos detalhes, a capacidade de conectar informações. A lista é longa, né? A boa notícia é que da próxima vez que um gráfico aparecer, a história por trás dele já não vai ser mais um mistério.